Gente, aqui é a Bianca do Entre Palavras e hoje eu vim falar sobre um livro um pouquinho polêmico, que no caso é Tarde Demais, da Colleen Hoover. Bom, antes de começar, já vai deixando o seu like, se inscreva aqui no canal, porque assim, antes de começar esse vídeo, gostaria de deixar claro que é a minha opinião sobre o livro. Então, um livro que funciona pra você pode não funcionar para mim, um livro que funciona pra mim pode não funcionar pra você, beleza? Então essa aqui é a minha opinião sobre esse livrinho aqui, justamente e unicamente minha opinião, ok? Bom, vamos lá. Antes de começar também, eu gostaria de informar-lhe que esse livro aqui, ele foi publicado pela Galera Record, só que nós temos uma diferença, né, uma peculiaridade diferente dos outros livros da Colleen Hoover. Tem aqui comigo alguns livros da Colleen Hoover para vocês verem a diferença, ok? A Record, ela tem dois símbolos, beleza, de meio que classificação dos livros. Então nós temos, por exemplo, esses livros aqui, que até dá pra ver a diferença do logo, que tem o quê? Uma âncorazinha aqui na lateral do livro, tá? Esses livros aqui são classificados como a Galera Record, ou seja, é para um público mais juvenil. Então aqui eu tenho Novembro 9, Em Busca de Cinderela e Verity. Mas assim, todos os outros livros da Colleen Hoover são também publicados pela Galera Record. Aqui são só alguns exemplos para vocês poderem ver, no caso, o logo. Em Tarde Demais, ele tem o logo da Record mesmo, não é da Galera, e sim da Record, né? Então aqui nós temos meio que uma página virando, ou seja, esse livro já é destinado para um público mais, diga-se de passagem, velho. Nossa, mas você não é velha e você está lendo. Eu indico esse livro aqui para pessoas que já têm uma consciência maior do que a Colleen Hoover escreve, realmente uma resistência maior para esse tipo de assunto que esse livro aqui aborda. Aqui em Tarde Demais nós vamos ter, como diz a tarde aqui atrás, nós vamos ter cenas de violência doméstica. Gente, é muita violência. Nós temos também cenas de sexo, cenas de drogas. Nós temos também abusos psicológicos e abusos físicos. Então, assim, tem muita coisa pesada aqui nesse livro. Então, se você já sofreu por isso, está sofrendo, ou tem um pouquinho mais, não tem tanta flexibilidade para esse assunto, eu recomendo que você não leia. E também recomendo que, se você quiser muito ler, você vá devagar, porque nós temos muitos assuntos pesados. Nesses avisos, vamos começar então. Essa resenha vai ser separada em duas partes. Então a primeira parte eu vou dar a resenha do livro, realmente o que a história é, o que eu achei. E a segunda parte nós vamos discutir um pouco mais sobre o que realmente acontece, né, os fatos. Então uma parte sem spoiler e uma parte com spoiler, mas eu vou avisar conforme o vídeo vai se transcorrendo. Também queria falar sobre a edição. Esse livro da Colleen Hoover aqui, gente, ele é nessa edição aqui, tá? Que eu acho que é um dos primeiros livros que eu não tenho críticas em questão de capas dos Estados Unidos e do Brasil. Aqui, essas capas aqui de Tarde Demais é muito bonito. Lá nos Estados Unidos, o nome do livro é Too Late, eu vou colocar a foto aqui, e eu não acho tão bonita assim quanto a capa brasileira. É uma capa onde nós temos um negócio mais de universo, né? Aí atrás nós temos assim, aí abrindo, é simplesinho, e aqui atrás a Colleen Hoover. Edição, nós temos uma edição bem longa, eu já vou explicar o porquê que ficou com tantas páginas, mas são 380 páginas por aí de história, beleza? É um livro também que ficou bem marcado por mim durante a minha leitura. Esse livro aqui, na verdade, não era para ser um livro, né? A Colleen Hoover, ela explica no começo do livro, por uma carta dela, que o livro, ele foi publicado no Wattpad, e que o livro era um modo de ela fazer um escape de suas escrituras atuais. Então toda vez que ela estava bloqueada ou simplesmente ela queria escrever alguma coisa, ela vinha aqui nesse livro e escrevia, tá? E esse fato explica muita coisa que tem nesse livro aqui. Nós vamos ter a história, no caso, da Sloan. A Sloan, ela tem um irmão. Esse irmão, ele tem alguns problemas, se eu não me engano, são psicológicos, né? Ele tem uma doença. O que acontece é que a Sloan, ela tá num período aí meio que de faculdade, e ela namora o Asa. Asa, ele é traficante de drogas. Já começamos aí, né? O Asa, ele é traficante de drogas,
e a Sloan se submete a todo tipo de coisa, porque o Asa mantém o irmão dela na clínica de ajuda, né? Então, o governo acabou retirando a ajuda que ele dava para o irmão da Sloan, e assim a Sloan foi obrigada a conviver com o Asa, porque o Asa é quem banca o tratamento do irmão dela. Um dia nós vamos ter o Carter. O Carter e a Sloan se conhecem na faculdade e basicamente a Sloan tá na aula de espanhol e o Carter vai lá e senta do lado dela. Só que os dois acabam meio que se conectando de uma forma diferente do que amigos se conectam. E aí que nós vamos ter esse problemão, porque assim, a Sloan está com o Asa é extremamente abusivo com ela, tá? Tipo, em todos os sentidos, abusivo mesmo. E aí a Sloan, ela não pode ficar com o Carter, porque o Carter, ele, né, é uma pessoa diferente, o Asa vai parar de sustentar e bancar o irmão dela. Então, basicamente, é esse o começo da história. Esse livro aqui, ele é narrado por 3 pessoas diferentes. Então, nós temos a narração do Asa, nós temos a narração da Sloan e nós temos a narração do Carter. E assim, de verdade, é um livro que eu pensei que eu ia ficar muito confusa conforme os pontos de vista iam vindo, porque são vários pontos de vista de várias pessoas diferentes. Mas eu acabei me acostumando, tá? São capítulos, eu creio, né, por ter sido publicado no Wattpad, os capítulos, eles são muito curtos. Então, por exemplo, esse aqui é um capítulo da Sloan, então tem o nome dela, o número do capítulo, e tipo assim, virando, já começa outro capítulo. Então, assim, os capítulos são muito pequenos, e tem uma grande quantidade de capítulos. Se eu não me engano, no final real da história, não do livro, tá? Eu já vou explicar o que aconteceu, mas no final da história, olha, nós temos 45 capítulos, tirando os epílogos, dos epílogos, dos epílogos, dos epílogos e dos epílogos. É um livro que ele fala sobre muitos assuntos pesados, como eu já disse. E aí nós temos a explicação do porquê que a Colleen Hoover colocou esses assuntos pesados por parte dela. Ela disse que, né, como era um negócio que ela escrevia nos tempos livres, meio que ela colocava um assunto pesado pra ela meio que sair da zona de conforto dela, pra ela meio que querer, né, continuar escrevendo cada capítulo mais. Porque já imaginou, cara, você tá escrevendo 30 mil livros e aí, tipo, no próprio livro, tipo, seu escape, você não pode pesar na mão. Então a Colleen Hoover, ela justifica dessa maneira. Ao meu ver, é o seguinte, eu não fiquei com muita, tipo... Esse livro aqui eu fui lido em 2 dias, tá, galera? E, tipo assim, eu grudei no livro, tipo, de uma forma que vocês não estão entendendo. Quando o livro chegou aqui em casa, né, eu até demorei bastante pra ler ele, porque eu pensei que eu iria simplesmente pegar o livro e querer parar, né? De tão pesado que as coisas, eu queria parar. Mas realmente eu queria parar, eu não queria parar de ler, entendeu? Porque é muito, me sugou de um jeito esse livro que vocês não têm ideia de como, entende? Eu entendo as cenas, né, que acontecem aqui, que incomodam as pessoas e que realmente são muito problemáticas, mas essas cenas só me instigaram a continuar lendo, porque eu queria entender o que tava passando na cabeça dos personagens, tanto do Asa, tanto da Sloan, tanto do Carter. No geral, nesse livro aqui, eu dei 4 estrelas. Não foi um livro que, diga-se de passagem, eu dei 5, por conta dos epílogos. Logo que a gente termina a história, nós temos o quê? Nós temos capítulos extras. Sabe quando o livro ele termina e ele dá, tipo, 3 meses depois, 5 meses depois? Então, nesse livro ocorre. Porém, esse livro aqui não ocorre só um epílogo, né? Aqui nós temos epílogo, depois nós temos um prólogo que deveria ter vindo no começo do livro, né? No caso, mas vem depois. E aí, esses epílogos, os epílogos somam 100 páginas. 100 páginas. Ou seja,
Uma das questões, né, que eu não gostei nesse livro foi ter tantos epílogos e epílogos e epílogos e epílogos. Não foi uma coisa que me deixou a minha leitura lenta, porque eu já tava muito apegada à história, mas foi uma coisa que foi nessas cenas que eu fiquei com ânsia. Teve uma cena que foi um prólogo, inclusive, que foi da Eiza e da Sloane, da Sloane, que eu fiquei com ânsia de vômito. Então aí eu tive que parar um pouco, respirar e ficar, uou, tá, eu achei desnecessário essa cena. E a autora, de verdade, não deu muito certo. E uma das questões que Colleen Hoover coloca é que ela não pararia, ela não conseguia, né, parar de escrever o livro, por isso que ela colocou tantos epílogos. Por mais que eu achei, tipo, ok, ela dá justificativa, né, em questão de ela não pretendia publicar o livro, eu achei cansativa essa questão de ter vários e vários epílogos. Bom, gente, agora vai a parte com spoiler, então se você não leu ainda e, né, se incomoda de tomar spoiler, eu recomendo que você termine por aqui. Muito obrigada por ter assistido. E aí, pra você que já leu, eu vou falar um pouquinho agora sobre algumas cenas em específico que me deixaram incomodadas, o final do livro, e é isso aí. Combinar que esse livrinho aqui, ele tem muitas cenas de estupro. O Eiza, ele está constantemente estuprando a Sloane, inclusive quando ela dorme, né? Teve cenas aí que a Sloane estava acordando enquanto ela estava tendo relações sexuais com o Eiza, e isso não é consensual, então isso é um estupro. E essas cenas eu acho que são as mais problemáticas no livro inteiro. Tem cenas onde o Eiza desrespeita a Sloane na frente de muitas pessoas. Tem cenas onde o Eiza acaba falando coisas, né, pra Sloane que só Deus na causa. Mas eu achei essas cenas as mais problemáticas do livro. Foram as cenas que, tipo, mais me incomodaram mesmo. E aí eu venho pra cena que realmente me fez ficar enjoada, que foi, no caso, a primeira vez do Sloane, meu Deus do céu, a primeira vez do Eiza com a Sloane, que, tipo assim, o Eiza, ele conta numa parte do livro, né, quando o Carter, ele está preso e descobrem toda a farsa, né, o Eiza conta como é que foi a primeira vez dele com a Sloane, e eu fiquei, tipo, tá, beleza. Sabe quando você sabe que não foi assim, mas você meio que acredita no personagem só pra poder passar mesmo? E aí eu meio que, tá, não foi isso, mas a gente segue. E aí quando eu fui ler a cena deles, que tá num dos epílogos, né, um dos prólogos, trilhões de prólogos que tem nesse final desse livro, eu vi a primeira cena deles e eu fiquei, tipo, eu tive que parar umas 3 vezes pra poder absorver o que essa cena tava passando, porque eu fiquei, tipo, não é possível que ele interpretou dessa forma, né? A gente tem um desfecho pro Eiza, que no caso ele é esquizofrênico, mas eu fiquei, tipo, cara, não é possível que ele conseguiu interpretar dessa forma. Então foi uma cena que me incomodou muito. Principal, gente, pra que o final desse livro, de verdade? O livro em si termina, né, lá pela página 270, 260. E assim, o livro em si termina com o Eiza, no caso, meio que sendo preso. E a Sloane e o Luke, né, o Carter, juntos, real, oficial, no hospital. E aí, do nada, a Colleen Hoover, no final do livro, me bota uma gravidez que eu fico tipo... Que? O livro, ele terminou de uma forma muito boa. Os epílogos, eles, tipo assim, não é que eu não gostei dos epílogos, tá, galera? Eu não gostei do jeito que a história estava indo. Foi uns epílogos que me fez prender bastante minha atenção, mas eu não gostei de como a história estava tomando rumo. Só que aí eu fiquei chocada, porque a Colleen Hoover pegou umas coisas do começo do livro pra atacar nos epílogos, que eu fiquei tipo que não era necessário, sabe? No final do livro, o Eiza morre, tá? O Eiza morre, mas achei uma morte totalmente que não entendi a morte dele. Eu achei desnecessário, poderia só ter prendido ele. A Sloane fica grávida, tipo... Ela colocou mais ou menos o Luke
como aceitador das coisas, sabe? Um casalzinho perfeito. Então eu acho que Colin Hoover queria que o Luke fosse isso. E na visão de muitas pessoas o Luke pode ser isso, mas pra mim não colou essa questão de ai, você tá grávida de outra pessoa e eu vou ficar com você mesmo assim. Tipo, nada, isso não perturbou ele, tipo, não sei, isso não perturbou nem um pouquinho. Ah, mas é uma criança, é inocente, beleza, mas não teve nenhum momento que o Luke parou pra pensar e ficou, nossa, é meio, né, mas tudo bem, segue a vida. Não teve nenhum momento que ele fez isso, então assim, me deixou meio incomodada com essas cenas. Mas, de qualquer forma, eu achei que não foi tão ruim assim os epílogos quanto o pessoal tava falando. Vou falar de novo, né? Esse livro eu dei 4 estrelas. Vou repetir também, se você tem todos esses gatilhos que eu mencionei no começo do vídeo, eu sugiro que você não leia. Gente, não me julguem por ter lido esse livro com a minha idade. E também eu já estou acostumada com o estilo de leitura da Colin Hoover. Na verdade, eu achei Verity, cenas em Verity que eu achei mais pesadas do que Tarde Demais. Mas mesmo assim eu reconheço que esse livro aqui é muito complicado. A gente não deve romantizar nada que está escrito aqui nesse livro, tá? Então, é isso. Ah, e outra coisa que eu esqueci de falar. Eu não vou nem comentar, porque eu já vi muitos vídeos falando sobre isso, né? Que é o caso do irmão da Sloane, que foi totalmente esquecido. Mas... gente, eu não vou comentar muito sobre isso, porque eu acho que tá todo mundo cansado de escutar sobre que aqui nesse livro a Colin Hoover colocou mais ou menos um príncipe encantado que salva uma princesinha, né? Uma princesinha em perigo. Então foi isso, espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até o próximo vídeo.